Aqui no estúdio nós estamos recebendo o presidente do Partido dos Trabalhadores, deputado Assis Carvalho, para conversar conosco sobre como os petistas, os integrantes do partido do ex-presidente Lula, estão se mobilizando para este dia 24 de janeiro. Obrigado, presidente, por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Como é que está a mobilização? De que maneira a presença dos petistas no Rio Grande do Sul pode transformar este julgamento? Primeiro, desejar um 2018 melhor para todos os piauienses, os brasileiros e vocês aqui que fazem também essa grande TV que é a TV Cidade Verde. Primeiro, Jaelson, este palco foi montado em 2014, logo depois das eleições, quando os perdedores não reconheceram o resultado das urnas, começaram a trabalhar este golpe, e o golpe ele tem etapas. E uma das etapas é exatamente inviabilizar a candidatura do Lula. Eles querem completar este projeto que foi montado em 2014. O senhor acredita que o impeachment seria o primeiro passo de uma ação orquestrada? O primeiro passo foi não reconhecer o resultado das urnas, depois criar todo aquele cenário que já foi provada a inocência da Dilma, mas ela foi afastada sem crime de responsabilidade. Então, eles continuam com esta mesma narrativa de encontrar um palco para inviabilizar a candidatura do Lula. Inclusive envolvendo a justiça, deputado? Que, na verdade, não precisa, vocês que acompanham a comunicação devem já ter ouvido em mídia nacional daqueles que fazem parte do golpe, onde aqueles que fazem parte do projeto dentro do Ministério Público dizer, quando foi perguntado, por que ainda não julgou o Lula? Porque faltam provas. Nós temos convicções. Ora, quem pune por convicção é o nazismo, foi Adolfo Hitler. Você punir alguém por convicção, imagine só se eu tiver uma convicção que você é desonesto e eu tenho a condição de lhe punir sem ter nenhuma prova. Até agora não tem uma prova contra o Lula. E eles mesmos dizem isso. Agora, eles querem fazer parte... Ele foi condenado em primeira instância. Sem prova, como eles mesmos disseram, por convicção. Aliás, foi eles que disseram. Está dito lá. Não tinha nenhuma prova, eles não têm um documento, não tem triplex em nome do Lula, não tem documento de compra, não tem depósito, não tem gravação, mas ele acha que é isso, ponto. E aí precisa para poder fazer parte do jogo sujo que se instalou nesse país. E, colocando sobre isso, o show pirotécnico que está montado em Porto Alegre, que já vem sendo programado há bastante tempo, a revisão deste processo, é só pesquisar, não tem um caso que houve uma revisão com menos de 70 dias. Esses foram 6 dias. Esse juiz revisor, ele, para ter lido todo o processo, ele teria de ler 1.300 páginas por hora, sem dormir e sem comer. Desembargador Leonardo Paulson. Que é o revisor. O revisor. Então, para ele ter lido todo esse processo, para poder ter as suas provas, ele tinha que ler 1.300 páginas por hora, durante os 6 dias, sem tomar café, sem dormir. Você acha que é sério uma revisão dessa? Então, a decisão está tomada. A gente já sabe que eles vão condenar o Lula, porque argumentos não adianta, porque é convicção, não existe prova. Agora, o que acontece? O mundo inteiro está olhando para isso. O mundo inteiro está olhando para isso. O Brasil está ficando com uma imagem muito ruim para o mundo. Está ridículo isso. E o que vai acontecer? Independentemente do que venha acontecer, e a gente já sabe o que vai acontecer, porque o palco está montado... Você acha, então, que vai ter uma condenação certa? Mas aí não tem um brasileiro que tenha dúvida disso, porque o palco está montado. Se houver essa condenação, isso muda em que as estratégias do PT em relação a isso? Lula é o nosso candidato a presidente. Nem que seja para ele candidato a presidente. Mesmo condenado? Mesmo condenado, porque nós podemos ter como candidato a presidente. Por quê? Como é uma condenação injusta, nós vamos dialogar com a sociedade. E eles estão desesperados, porque hoje... A rejeição do Sérgio Moro está com 53% no Brasil. Quer dizer, 53%. Quer dizer, o que era endeusado está sendo ridicularizado hoje. Porque a sociedade, quem pensa que a sociedade é burra, não é. A sociedade vê as coisas. O Lula está com 45% de apoio popular, com toda essa criminalização. E ele não tem um nome. Não encontraram ainda um nome para enfrentar o Lula. Então, homens como Luther King, como Gandhi, como Mandela, foram condenados injustamente e depois a sociedade percebeu a burrice que a gente tinha comentado. Você está comparando Lula, Mandela, Mahatma Gandhi? Eu acho que o mundo inteiro tem hoje como exemplo, um exemplo daqueles que é alinhado com os mais pobres, com os negros, com os desassistidos, que era a bandeira do Mandela. E o Mandela, da cadeia, passou 27 anos preso, conduzindo as políticas lá na África do Sul. Quando saiu, por pressão popular, porque tinha sido condenado à prisão perpétua,
não é? Foi presidente e um exemplo para o mundo. Então, é preciso que a gente veja esse tipo de exemplo e nós não vamos baixar a cabeça. O Lula, em frente de cabeça erguida, ele não precisa ir a Porto Alegre, mas se ele for, será muito bem recebido. Nós estaremos lá, de braços abertos. O senhor vai estar lá também? Estarei, sim, com toda alegria, né? Abraçando os companheiros, dialogando com as pessoas, para poder, de um sorriso aberto, se o Lula for lá, a gente poder receber o Lula, que ele não precisa ir, mas se for, nós estaremos alegremente recebendo o maior líder deste país e um exemplo para o mundo. Um cidadão que tirou 40 milhões de brasileiros da miséria. E hoje nós estamos diante de um processo que é uma vergonha nacional. Quando tenta-se condenar o Lula sem provas, está lá, aqueles que foram encontrados com mala de dinheiro estão soltos. Não tem nem processo andando praticamente. Os que foram presos já foram praticamente liberados. É esse Brasil que nós estamos tendo, é isso que nós queremos. 51 milhões na casa do Gedel, 2 milhões do Aécio Neves, as madrugadas dialogadas com a JBS, com o Temer. Esse tipo de gente que está presente no meu país, não, eu não posso acreditar. Agora tenta condenar o Lula por questão política, sem uma prova, porque até agora não encontraram nada, nós não vamos aceitar. Então, nós petistas estamos lá de forma pacífica, não haverá agressão a ninguém, nós estamos assegurados no que assegura a Constituição, não só nós petistas, PT, PCdoB, PDT e toda a sociedade organizada, movimentos populares, que não querem ver essa coisa ridícula acontecendo no Brasil. Isso é um absurdo que está acontecendo no país. Se acontecer a condenação em segunda instância, aí a legislação já autoriza a prisão, né? Apesar da condenação em primeira instância de 9 anos de prisão para o ex-presidente Lula, mas encarceramento mesmo só depois da segunda instância. Como é que ele seria candidato atrás das grades? Como é que isso funcionaria na avaliação de vocês? Primeiro, nós temos vários recursos para se colocar. Nós já dialogamos na parte jurídica. Mesmo que eles mantenham toda a velocidade absurda que teve na questão desse processo, né, que foi o processo mais rápido da história do Brasil, em segunda instância, né, uma revisão de 6 dias, quando o mínimo já tinha lá 70 dias. O desembargador, inclusive, esteve aqui e disse que o trâmite foi normal. Normal, 6 dias, né? Ele deve ter dito, 6 dias. Dentro do que ele considera ser o trâmite de um processo criminal. E aí, porque não teve nenhum outro caso na história desse mesmo tribunal com menos de 70 dias. Isso tem que ser explicado, você tem que saber disso. Só esse foi normal, com 6 dias. Como é que você lê 1.300 páginas por hora? Isso não existe, rapaz. Eu acho que é achar que a sociedade é desinformada. Mas agora, da primeira condenação para cá foram só 6 dias? No dia que foi liberado, para a revisão, o revisor, foram 6 dias para poder liberar esse processo, para marcar a data. Isso não existe na história da justiça brasileira. Mas não é só isso. Dizer que, a partir daí, nós temos vários recursos, certo? E esses vários recursos, por mais rápido que possa acontecer, com toda a velocidade que queira, é de 8 a 9 meses. Né? Então, não tem como eles tirar o Lula de uma candidatura. Mas ele recorre em liberdade, não? Não, e essa decisão também não é nossa. Ou em liberdade, ou se prenderem o Lula, ele pode recorrer com todos os recursos que é de direito e somente no final, né, na situação do julgamento final, aí finalmente, se a justiça não o registrar, é um outro processo. Mas é o nosso candidato, nós vamos trabalhar com ele. Você chegou a falar assim, que nós vamos dialogar com o povo a respeito dessa situação que envolve o presidente? Estamos dialogando. É por isso que o Lula está com quase 50%. O senhor acredita que esse diálogo pode levar a insuflar a população a uma revolta eventual desses 50% que aprovam, 45% que aprovam? Nós estamos querendo dizer à sociedade brasileira que nós não poderemos aceitar a Constituição brasileira ser rasgada. Nós vamos defender a Constituição brasileira de forma pacífica, conforme está assegurada na Constituição que nós aprovamos em 88. Se alguém que já rasgou quando caçaram a Dilma e queiram rasgar, que o faça. O nosso papel é defender as leis, defender a nossa Constituição brasileira, porque não somos nós que estamos respeitando. Nós estamos fazendo os nossos atos. Amanhã começa a reunião nossa do Partido dos Trabalhadores para que a gente paute também qual é a nossa ação que nós teremos aqui no dia 24 ou 25, vai depender também do que acertarmos na questão desse calendário, porque o Piauí vai estar ao lado da democracia, como todos os estados brasileiros. Nós estaremos lutando para que a democracia desse país seja respeitada. O PT não tem plano B, então? Não tem história de Fernando Haddad, candidato a presidente, num eventual impedimento, um apoio a Ciro Gomes, como já foi ventilado? O plano A, B, C, D, E e F, até o Z é Lula. Nós não temos outro plano. Né? Se acontecer algum fator, é o Lula que diz o que nós vamos fazer. É o nosso líder, né? Se tiver uma impossibilidade de não ser candidato, ele que pode nos dizer isso. Agora, ele hoje
é querido por quase 50% do povo brasileiro e quem tem um apoio desse pode andar nas ruas de cabeça erguida. Os inquisidores não podem, não é? Agora ele pode, porque o que ele fez por este país é um orgulho para todos nós brasileiros. Bom, o Partido dos Trabalhadores hoje, nós ontem entrevistamos aqui o presidente do Partido Progressistas, deputado Júlio Arcoverde. O Partido Progressista está chegando aí a um número de 70 prefeitos no estado do Piauí. O Partido dos Trabalhadores é o segundo maior em número de prefeitos, com um pouco mais de 30, não é isso? Prefeitos no estado. Ele colocou este fato como um fato importante nas estratégias do governador Wellington Dias, de olho já nas eleições de 2018. De que maneira isso pesa na hora de se compor chapa nas eleições desse ano? O Piauí reconhece o trabalho belíssimo que o governador Wellington Dias tem tido desde 2003. Ganhamos a eleição em 2002, de 2006, 2010, porque apoiamos o Wilson Martins, embora depois ele nos colocou na oposição, né? E retomamos em 2014. E qualquer indicador que você olhe, qual era o Piauí de antes e o Piauí depois da direção do PT, em todos os itens você vai perceber que melhorou. E é esse Piauí que nós estamos tirando da miséria, mesmo em período de crise. Depois do golpe, o Piauí tem sofrido muitos problemas, porque é um estado pequeno, um estado que não tem receita própria, e, infelizmente, como nós estamos diante de um governo não republicano, aquilo que é um direito sagrado do estado do Piauí, até como um empréstimo, eles sentam em cima, machucam, criam dificuldade. Mas o senhor sente, então, que aquela história da dificuldade de liberação do empréstimo da Caixa Econômica é resultado de uma perseguição ao Piauí? Ao Piauí e a vários estados. A Bahia agora conseguiu na justiça. Ou ao governador Wellington Dias? Há vários estados. Um governo republicano, ele quer fazer chantagem em tudo. A Bahia agora, para conseguir esse empréstimo, foi para a justiça. Nós estamos indo para a justiça. Já deve ter entrado esses dias, porque é uma coisa sem explicação. Desde o dia 20 de agosto. Acredito que sim. Não sei porque não tratei, cheguei ontem à noite de viagem, não tratei ainda. Mas desde o dia 20 de agosto, o Estado do Piauí está apto a receber. É um empréstimo, não é concessão, é um direito do Estado do Piauí. Né? E inventa o documento, e pede uma coisa, e adiam, e botando o Estado em dificuldade. Mesmo assim, o governador Wellington Dias, porque é muito equilibrado, conseguimos fechar o ano, pagando os funcionários, claro que reduzindo o investimento, para mim sem investimento, porque aquilo que foi programado, com a perseguição nacional, que o Brasil inteiro está sofrendo e quebrando vários estados, o Piauí não poderia ser diferente, porque o Piauí é Brasil. Agora, diante disso, o que é que nós trabalhamos? Há quem diga que essa quebradeira também é resultado da crise econômica herdada ainda do governo Dilma. Essa é tentar terceirizar a incompetência deste governo vigente que não foi eleito. Né? Então, tentar terceirizar, porque quem não tem competência tenta atribuir aos outros. O governo alega, inclusive, que já conseguiu foi recuperar parte dos prejuízos deixados pelo governo. Por exemplo, quais delas? Vamos aos números. Olhe qualquer indicador. Hoje eu estava olhando, porque a inflação está baixa. Como é que a inflação está baixa com um gás que era R$40 e está 100? Vai no posto de combustível hoje. Vai ver se a gasolina quanto é que está hoje. Eu nunca vi inflação baixa, com combustível subindo, com gás subindo, com tudo subindo. Né? Agora, é um governo que está entregando tudo, porque é um governo que ele trabalha apenas para 1/3 dos brasileiros. 2/3 estão excluídos. É um governo que fere a soberania nacional. É um governo que entrega, por exemplo, agora, os seus, lamentavelmente, apoiadores, no caso do qual eu sou membro, mas voto contra esses absurdos, né? Pega e dá uma concessão de R$1 trilhão para a Shell até 2040. Quer dizer, é perder toda a autonomia nacional. Como é que nós vamos aplaudir um absurdo desse? Então, o que nós estamos trabalhando aqui é repactuar este país em 2018. Espero que seja com o Lula, né? Estamos lutando, mas se não for, que seja alguém que tenha compromisso com essa nação. E o governador Wellington Dias, em 2018, está dentro desse projeto. Ele está dentro desse projeto. É por isso que o povo apoia o Wellington Dias, né? E estamos convidando todos aqueles e aquelas que queiram continuar construindo um Estado decente. O projeto é o projeto que nós estamos trabalhando. Agora, só para a gente trazer para esse assunto que nós tratávamos aqui, a respeito das credenciais do Progressistas, que agora filiando 70 prefeitos, vai ter uma filiação amanhã de mais prefeitos. Isso vai pesar, na sua opinião, como presidente do Partido dos Trabalhadores? O governador Wellington Dias precisa dar atenção diferenciada ao Progressistas na hora de compor chapa em função da força que mostrou e da relação com o governo? Eu tenho defendido publicamente que o grupo de 2014, quando a gente era oposição e fizemos um enfrentamento pela oposição, se depender do meu olhar, é o grupo que tem que ser o ponto de partida.
Porque nós ganhamos a eleição nas oposições em 2014, exatamente com aqueles que acreditaram nesse projeto. E o PP estava lá conosco. O progressista estava lá. Então, não tem, eu tenho defendido isso publicamente. Agora, é um sentimento meu. Eu vou defender aquela parte que diz respeito ao PT. Os aliados que vão sentar à mesa, discutir os outros espaços. Esse assunto não me compete, né? Me compete dialogar os espaços que eu defendo o PT, que eu sonho ampliar mais no Parlamento Federal, no Parlamento Estadual, manter a vaga de senador e a eleição de governador Wellington Dias. Esse é o espaço que o PT defende. A posição dos progressistas na época do impeachment da presidente Dilma, você acredita que já é um assunto superado, não deve ser levado em conta, já que o progressistas votou a favor do impeachment da presidente Dilma? Veja só, nós temos um modelo político nacional que há situações que a gente convive dentro do pragmatismo político, porque nós nunca conseguimos fazer uma reforma política como sonhávamos. Né? Então, se nós fôssemos trazer todos os problemas nacionais para lutas municipais, por exemplo... Você acha que é preciso diferenciar as instâncias? Claro, não tem. A realidade de cada estado é uma, de cada município é outra. Não abro mão de fazer a defesa das minhas convicções. Agora, é o eleitorado que decide o que é que tem que se fazer, sobretudo naquilo que o eleitorado sabe separar o joio do trigo. Então, isso aí a sociedade sabe compreender muito bem. As suas posições pessoais hoje contrariam os interesses manifestados pelo MDB, que quer indicar o vice na chapa de Wellington Dias. Que agora, envergonhado, tirou o P, né? Porque era PMDB, e aí estão tão envergonhados do partido que estão tentando mudar, ver se melhora a situação. Mudou agora, né? MDB. Mas são aliados do governo. Não é questão de contrariar ou não contrariar. Eu tenho defendido todos os partidos que queiram um Piauí melhor, que tem espaço para todo mundo. Agora, eu estou colocando que eu defendo os espaços mantidos pelo PT. Os aliados que sentem à mesa e discutam quem é. Se o PP vai chegar lá e dizer, olha, esse é importante, partido A, partido B, né, nós estamos pactuando, esse assunto não me diz respeito e nem eu estou dando opinião sobre isso. Estou defendendo a manutenção e crescimento do partido, que hoje é o partido mais querido do Brasil. Se você pegar toda a pesquisa, mesmo num período de criminalização partidária, nacionalmente o PT tem 20%, o segundo colocado tem 5%. Aqui no Piauí, o PT tem 30%, o segundo colocado tem 4%. Então, é um partido que nós queremos utilizar exatamente a sua marca, que é forte. Mesmo assim é baixo, né? Os partidos políticos todos estão sofrendo com esse mesmo... Claro, porque uma campanha absurda que tem feito contra o partido político neste país é normal. Agora, mesmo sendo baixo, o partido mais bem avaliado do Brasil e do Piauí é o PT. As últimas pesquisas, nós ficamos com quase 20%, 19,5%, e aqui 28%. O segundo colocado, nacionalmente, fica com 5%. Então, por que é que nós não vamos deixar de defender um legado dessa envergadura e desse tamanho? Porque a sociedade sabe que sua vida melhorou. Com o PT no governo, os filhos dos pobres tiveram mais oportunidades lá na universidade, as pessoas tiveram mais condição de alimentação. Vá hoje nas ruas de São Paulo do Piauí, você já vê a miséria na rua novamente. As mãos começam a pedir esmola, que é uma tristeza. Eu não imaginava que no século XXI alguém diga que a vida das pessoas está melhorando com as pessoas pedindo esmola, com as pessoas não tendo mais o espaço da universidade, o Brasil sem fronteira. Você acha que esse cenário não começou em 14 ainda? Tem uma única pessoa que conhece esse cenário de 14? Quem as misérias estava estando na rua agora depois do golpe. Porque quando a gente tinha uma política inclusiva, estava tirando as pessoas da rua. Agora isso vai passar a colocar porque reduziram a rede de proteção social. Se você não protege os mais pobres, eles precisam sobreviver e sobreviver do jeito que for possível. Inclusive, lamentavelmente, aumentando a violência, o que é muito triste. Porque a gente não pode reduzir a violência achando que é somente colocando policial armado na rua. Se reduz a violência colocando jovens na escola, no esporte, na cultura, a pessoa sendo bem alimentada, cuidando das mães. É claro que tem que ter também policial na rua e bem armado, né? Mas tem que ser toda uma proteção geral. E, lamentavelmente, esse governo que está aí não tem este olhar, até porque não foi eleito para isso. Uma questão de defesa dos fatos, deputado. A crise começou ainda no segundo governo Dilma, ainda com Joaquim Levy tentando corrigir gastos, cortar gastos. Ali começava a se desenhar um cenário de crise, isso não acha? O cenário de crise começou em 14, depois das eleições. Isso. Por quê? Porque aqueles que perderam as urnas fizeram uma pactuação com uma mídia golpista, uma parte dela, né, e com setores dos mais diversos possível, e não reconheceu o estado das urnas. Então, aí criou-se um tumulto nacional. E enquanto não se praticou o golpe do dia 16 de abril de 2016, eles pioraram a questão do Brasil, aumentaram o custo, inclusive com o prisioneiro Eduardo Cunha, que conduziu este golpe ao lado do Aécio Neves, que foi visto agora qual é a moral que ele tem, tanto que veja a avaliação que ele está tendo no Brasil e lá em Minas Gerais. Então os golpistas vão pagar um preço muito alto. A história não perdoa traidores.
né? E, lamentavelmente, este país, fruto de um golpe, deixando as pessoas mais pobres, as pessoas cobrarão daqueles que praticaram esse crime contra a Constituição brasileira. Deputado Assis Carvalho, presidente do Partido dos Trabalhadores, muito obrigado pela presença conosco aqui no Jornal do Piauí. Obrigado. Sempre à disposição. E amanhã, meus companheiros do PT, estamos convidando todos e todas lá no PT a partir das 17 horas, para que a gente possa estar tendo 2 dias de diálogo, de debate, para que a gente possa fazer um 24 à altura do que o Piauí merece. Tá certo. Muito obrigado. 24 de janeiro. Vai ter reunião amanhã do Partido amanhã à noite para discutir estratégias. E sábado, para discutir estratégias.